Doutor, o senhor falou em legítima defesa. A vítima estava armada? Há informe de que não. Necessariamente, não precisa para que a legítima defesa a pessoa esteja armada. Ela existe que exista uma injusta agressão. Lembramos que a vítima era bem mais jovem do que o acusado, bem mais forte também, que a vítima desceu do seu carro e foi até o carro onde estava o acusado. E o único meio que ele tinha foi a arma de fogo e efetuou apenas um disparo. Tanto vítima como acusado não eram nem inimigos, nem conhecidos e nem eram criminosos. Então foi uma fatalidade que prejudicou duas famílias. A mãe do empresário conversou com a nossa equipe e discorda do que disse o advogado suspeito. Veja aí. Às vezes eu tenho vontade de olhar na cara dele, olhar nos olhos dele, se é que ele vai ter coragem de levantar o rosto para me encarar, mas eu queria encará-lo. Ele alegou uma legítima defesa de uma pessoa que chegou de pés no chão para cobrar o que era lhe devido e foi recebido com um tiro. Isso não é legítima defesa, certo? Isso é covardia. A pessoa que anda armada, hoje em dia, ou é bandido ou é polícia. Ele não é policial, então ele é bandido. E com o réu preso, os trâmites jurídicos devem correr mais rápido. O processo anda mais. Isso aí provavelmente é tribunal do júri, né? A população, 7 jurados vão julgar aí o empresário que foi preso. Os pais do médico assassinado em aldeia chegaram ao Recife para acompanhar as investigações. Muito emocionada, a mãe do cardiologista Denilson Paes falou sobre a dor de perder o filho e também da dificuldade de retomar a vida. É muito ruim, viu? Eu não quero passar uma dor dessa para ninguém, de jeito nenhum. Porque é muita dor, a gente só aguenta porque estou me apegando com Deus. Deus está comigo. Eu não quero cair, que eu não tenho meus outros filhos e não quero que eles, para mim, não adoecer, ter força. Estou pedindo a Deus e Jesus Cristo, que Ele me dê força para não deixar eu cair. Modo meus filhos. Muito próximo a ele? A senhora era muito próxima a ele? Era muito próximo, é meu filho mais velho. Me dizia até o que era para mim comer. Comer esse peixe que não tinha colesterol, não comesse açúcar, me explicava tudo. Tirava minha pressão de lá. Ele falava com o pai todo dia também, todo dia ele falava comigo, todo dia. Essa mágoa que eu estou com ele aqui, não acaba nunca, minha filha, só quando eu morrer, viu? Porque é muita dor. Eu gostava de cantar, eu gostava de rezar, eu era a mulher mais feliz do mundo, eu dizia. Eu sou a mulher mais feliz do mundo. Por quê? Porque eu tenho meus 4 filhos e meus 4 filhos foi tudo sadio. Eu estou aqui viva, é só a ponta da língua, minha filha. Depoimento da mãe, né? No final da manhã, os pais e o filho mais novo, exatamente o filho, que é uma das testemunhas-chave da polícia, chegaram na delegacia de Camaragibe. Bom, vamos para lá ao vivo, as informações chegando com a Suelen Brandt. Suelen, boa tarde para você. Isso mesmo, Cardinal. Muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Tanto o Daniel quanto o seu Francisco e a dona Bertonila chegaram aqui na delegacia de Camaragibe por volta de 11 horas da manhã. Como a gente mostrou aí, dona Bertonila, muito emocionada, aqui na delegacia, ela não teve condições de falar com a imprensa. Já o seu Francisco, sim, falou com a imprensa, conversou, deu as considerações dele. E aqui na delegacia, Cardinal, ele veio de forma espontânea. Ele não foi intimado para prestar depoimento, mas disse que ficou sabendo que a delegada Carmen Lúcia, que presidia esse inquérito, disse que queria conversar com ele, que por isso ele veio para cá acompanhado do neto e da esposa. Ele conversou com a imprensa aqui antes de entrar para a delegacia. Ele ainda está lá dentro falando as considerações dele, como é que era o relacionamento do filho com a Jussara, né, a esposa, e com o filho mais velho, que era o Danilo. Vamos acompanhar a entrevista. Ele falava sempre que era muito cobrado. Ele trabalhava bastante, vocês sabem que a profissão de médico é uma profissão muito sacrificada. E ele queria, quando fosse para casa, encontrar paz. E ela continuava cobrando uma coisa, cobrando outra, queria a festa.
ela era uma pessoa de festa e ele era uma pessoa acomodada, caseiro. Tanto que a funcionária que trabalha lá dizia que ele tinha a hora de sair e a hora de chegar. O senhor não tem dúvidas quanto à autoria desse crime? Não, aí é um trabalho da polícia, né? A polícia que vai esclarecer. Eu acredito que os fatos estão aí para ser analisados. O que é impressionante é como ele está forte, né? O seu Francisco é um homem muito forte. Diz que veio para cá, obviamente, para ajudar o neto. O Daniel, que disse que não queria conversar com a imprensa, não queria gravar entrevista. E o seu Francisco diz que quer dar entrada em alguns processos em relação à documentação do neto, enfim. Mas ele está muito forte mesmo. Já a dona Bertonila, hoje, ela está muito emocionada e disse que não tinha condições de conversar com a imprensa. Com relação à renovação do mandado de prisão temporária de Jussara Rodrigues, de 54 anos, e Danilo Paz, de 24, mãe e filho, né? Aqui a polícia informou que realmente solicitou esse pedido de renovação. Mas aí o Tribunal de Justiça de Pernambuco não confirma se foi acatada ou não essa renovação, porque já que corre em segredo de justiça, eles não podem informar para a gente. Como eu falei, o depoimento ainda está acontecendo lá dentro. A expectativa de toda a imprensa aqui acompanhando na delegacia é que seu Francisco saia para trazer informações, o que foi que ele contou. O Daniel, no caso, né, o neto do seu Francisco, filho do médico, disse que não tinha mais nada para falar com a polícia. Só veio aqui para a delegacia para acompanhar os avós que chegaram ontem, como a gente já exibiu. Cardinô. Obrigado, viu? Olha, veja só, nós exibimos uma reportagem exclusiva aqui no programa e essa reportagem viralizou na internet porque é uma nova modalidade de roubo em Boa Viagem. Os bandidos são esses do carro branco, eles param o carro e vão dando ré até que deixam o veículo de uma senhora praticamente sem poder sair, sem poder de manobra. Aí o bandido desce, ela não está encurralada, ela não consegue sair, o bandido toma o carro dela já ligado, e depois foge. E o outro leva o carro dela. Ó, ela indo de volta para o seu apartamento e o bandido levando o carro. A polícia prendeu uma dupla ligada a esses assaltos. Eu daqui a pouquinho eu mostro para vocês como que eles atuavam. Ó. É o mesmo pessoal. Aí já roubando na entrada de um prédio. Ó. Confronto com bandidos que tinham acabado de explodir os bancos de São Bento do Una. Parte do dinheiro que foi levado, e é uma maçaroca de dinheiro, viu? Parte do dinheiro já foi recuperado. Na operação foram apreendidos quase R$400 mil em dinheiro e várias armas, entre elas uma espingarda calibre 12, ferramentas e um fuzil, além de touca ninja e colete. Tudo isso foi usado pelos criminosos na madrugada da última terça-feira durante a investida contra 2 agências bancárias da cidade de São Bento do Una, no agreste do estado. A quantidade roubada ainda é desconhecida. Segundo a polícia, antes mesmo dos ataques, o setor de inteligência já tinha obtido informações sobre o plano dos criminosos. A gente recebeu uma informação de uma possível investida. Nós conseguimos surpreender, né, a quadrilha que estava tentando a ação lá na cidade. Vanille Eduardo Rodrigues de Oliveira, de 26 anos, trocou tiros com os policiais e foi baleado. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O integrante da quadrilha que chegou a fazer uma família refém foi identificado como José Marcelo Barbosa, de 40 anos. Depois do confronto, a polícia recebeu a informação de que parte da quadrilha ainda estava na cidade. Os policiais se deslocaram para a zona rural do município e houve uma troca de tiros. Um suspeito, identificado como Aguinaldo Viana da Silva, de 43 anos, também foi baleado e morreu. A nossa guarnição, ela foi recebida a tiros, né, tiros de fuzil, né, armamento utilizado em guerra, né, e deu a resposta imediata, né, progrediu no terreno, chegou até a área onde estava havendo a ação contra as agências bancárias e mais uma vez entrou em confronto, e nesse confronto, né, a gente, pela a informação que se colheu no momento, né, um integrante ficou no veículo que foi utilizado, né, e outros 2, né, conseguiram fugir. Você vai ver outros detalhes ainda hoje. Esse segundo confronto, a gente vai detalhar esse segundo confronto,
já foi na zona rural de São Bento do Una, tá? Aí o segundo morreu, deixaram arma, deixaram dinheiro também para trás. Você vai acompanhar outros vídeos também que chegaram para a gente, tá? Dessa ação criminosa na cidade. Você vai acompanhar tudo isso já já. E teve um acidente na BR-104 em Caruaru, deixando o trânsito complicado. Um carro reduziu a velocidade quando passou pela lombada eletrônica, aí um outro bateu na traseira dele. Felizmente ninguém se feriu e o trânsito foi liberado pouco tempo depois. Foi feito o teste do bafômetro e deu negativo para bebida alcoólica. Mas um homem infartou quando pilotava a moto em Camaragibe. Ele aparece na via pilotando a moto com uma pessoa na garupa. Olha só. Tá vendo o vídeo? Ó. Foi assim, de repente ele perde o controle e vai bater na calçada, tá vendo? O passageiro, você vai ver que o passageiro agora levanta, tenta socorrer o homem. Alguns carros também param para tentar ajudar o motociclista. A vítima foi identificada como José Vital, ele conhecido por Dinho. Ele vai ser sepultado hoje no cemitério da cidade. Essa fatalidade aconteceu na Avenida Rui Barbosa, no bairro de Jardim Primavera. É impressionante, né? Você vê, ó. Ele passa pela lombada e já sai, ó. E um motoqueiro foi atingido por uma linha de cerol quando passava pela BR-101 ali na Guabiraba. Quase que ele fica cego, olha só. O funcionário público Clibson Serafim dos Santos, de 41 anos, voltava do trabalho para casa de moto quando o acidente aconteceu. Ainda muito abalado, ele contou como foi atingido pela linha com cerol. De repente eu vi uma linha de cerol, já entrar dentro da viseira. Aí eu senti riscar o olho, chegou a atingir minha córnea, né? E abri meu supercílio direito. Por sorte você não caiu na BR, né? Foi, que justamente tinha carro, no trecho que eu estava, a pessoa já estava correndo, e se eu caio, fatalmente um carro me tinha me atropelado. Clibson foi atendido no Hospital Altino Ventura e depois foi encaminhado para a UPA de Olinda. No Altino Ventura mandou tirar o tampão amanhã e passar medicamento. Atingiu a córnea, mas isso que foi superficial. E o supercílio, vou levar um ponto agora, vai suturar, é só aguardar. E teve um protesto por moradia que complicou o trânsito na Avenida Norte, na altura da Tamarineira. Os dois sentidos da faixa foram interditados com entulhos e objetos queimados. De acordo com o representante do movimento, há cerca de um mês as famílias ocupam um prédio que estava abandonado. A intenção é que o governo negocie o repasse do imóvel para as famílias. O trânsito só foi liberado no meio da manhã. No meio da manhã. Agora você vê, o terreno é do mesmo proprietário daquele protesto que teve lá em Mangue Seco. Lembra? Em uma área completamente diferente, né? Mas é o mesmo proprietário. O governo do estado disse que o terreno é de propriedade privada, quer dizer, como eu disse, é aquele hotel que é o proprietário lá de Mangue Seco, daquela terra lá de Mangue Seco. E por ser de propriedade privada, o governo o que pode fazer é tentar dialogar com os moradores. Olha, de volta com os ataques a banco na cidade de São Bento. Na operação da polícia, um suspeito morreu e outro foi preso. Em uma segunda ação policial, houve um confronto e mais um suspeito morreu. O comandante do BEP, César Moraes, falou como foi essa operação. Nós ficamos sabendo que 3 deles, no momento do confronto, tentou se evadir pegando uma pessoa como refém. Essa pessoa o conduziu até uma vegetação que é próxima do local do ocorrido e depois liberou a pessoa. De posse dessa informação, nós montamos uma estratégia para tentar localizá-los dentro da vegetação, né? Que houve êxito em localizar um deles, que foi justamente o Aguinaldo Viana, que se encontrava ferido no braço, no ombro, em razão do confronto que houve próximo ao banco. Ele passou a disparar contra a nossa equipe, né, que revidou, né, ele foi atingido, colocou na viatura, socorreu, mas ele não resistiu ao ferimento.
na coletiva da explosão de 2 bancos São Bento do Una, quando os bandidos acabaram sendo encurralados pelo BEP, que é o Batalhão de Policiamento do Interior. O delegado Paulo Berenguer, que investiga essas ações criminosas, enfatizou o poder de fuga dessa quadrilha. Vê? A gente está falando de macrocriminalidade. São criminosos profissionais, são criminosos que já apresentam vastos antecedentes criminais, grande material explosivo apreendido, quase 35 quilos de munições explosivas, 30 metros de cordéis detonantes, grampos, cartuchos de projéteis de arma de fogo de diversos calibres, fuzis, que são armas utilizadas em guerra. Então, estamos diante de uma grande organização criminosa. Temos 10 dias para terminar o inquérito policial, a partir da autuação de flagrante que foi realizado na data de ontem, e estamos aguardando todas as informações e coletando outras informações, como imagens, como o material que foi coletado pela perícia, e a partir daí, certamente, nós vamos indiciar e identificar os demais integrantes dessa organização criminosa. A polícia está investigando os autores do duplo homicídio no bairro de Candeias, em Jaboatão. Inclusive, esses 2 rapazes, eles estão de moto, está vendo? São 2 motos. Eles vão entrar na moto, aí os caras chegam atirando. Os 2 caem, os caras entram num carro, ó, pegaram uma bolsa dele, ó, entram nesse carro. Esse carro é uma Mercedes, é um carro de luxo. É um carro de luxo. Eles, inclusive, com a Mercedes, passam por cima dos 2 que eles acabaram de balear. Ó, passaram por cima. Esses 2 já foram identificados. Só que agora, a novidade é que o empresário foi na delegacia e disse, ó, essa placa do veículo é a placa do meu carro. Clonaram a placa do meu carro. A numeração da placa do empresário é a mesma que aparece nas câmeras que registraram o crime. Põe no ar. Foi um carro semelhante a este, um Mercedes de luxo, que os 4 assassinos usaram para matar os 2 homens, na rua Saturnino Pessoa, no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, na última segunda-feira. Testemunhas do crime anotaram o número da placa do veículo. O problema é que o carro usado pelos criminosos estava com a placa clonada, e o proprietário do carro verdadeiro, um empresário, resolveu procurar a polícia, porque estava sendo acusado nas redes sociais de o automóvel dele ter sido usado no crime. Ele ficou chocado com a situação e no primeiro intuito dele de procurar a polícia foi de esclarecer o bem da verdade. Chegar e esclarecer, né? O veículo dele vai passar por uma perícia. Os 2 homens assassinados em Candeias na última segunda-feira foram identificados como Ivaldo de França Pereira, de 37 anos, e o Alisson Ferreira da Silva, de 25. O crime foi registrado por câmeras de segurança. As 2 vítimas aparecem caminhando em direção às 2 motocicletas, que estão estacionadas na via. Na sequência, um homem de camisa preta chega atirando. Outros 3 homens descem do veículo e 2 deles também atiram nas vítimas. Esse caso está com a Delegacia de Homicídio de Jaboatão. Tá? Sobre o crime, até agora ninguém disse. Eu vou botar meu WhatsApp, eu não sei, a família pode procurar, pode falar alguma coisa. Porque esse troço aí estão dizendo que esses meninos mataram um policial. É o que andaram falando. Aí usaram um carro, uma Mercedes, um carro de luxo com placa clonada. Vê que coisa. Olha aí. A polícia conseguiu evitar um crime, uma morte em Ouro Preto, Olinda. Segundo as investigações, 4 homens foram presos, armados, dentro de um Uber. E vejam vocês que esses caras, olha o armamento, esses caras seriam liderados por um detento de dentro da cadeia, na penitenciária Barreto Campelo. Os suspeitos, identificados como Matheus Aguiar da Silva, de 21 anos, o Dedéu, Tiago Henrique da Silva Sabino de Souza, de 26, Diego Pereira, de 27 anos, e Jonathan Paulo Santos da Silva, solicitaram o veículo em Paulista para assassinar um desafeto. Eles iam exterminar, né, um rival, no grupo rival, na intenção de assumir o comando do tráfico na região. Os motivos são financeiros, né?
envolvem a disputa territorial pelo tráfico de entorpecentes na área. Para a polícia, ficou comprovado que o motorista do aplicativo não tem ligação com a organização criminosa. Com os suspeitos, foram encontradas 2 pistolas 380, um revólver calibre 38 e luvas para que as digitais do grupo não ficassem nas armas utilizadas na investida. Esse grupo já teria um líder? Quem seria? Então, ele teria um líder, né? Ele se encontra preso e foi apresentado aqui, né, o vulgo dele Carpa, e teria sido a pessoa que estaria, né, comandando as ações de dentro do presídio. Os supostos estupros que estariam acontecendo dentro de uma escola no Recife. O número chegou a 9. 9 crianças de 2 a 5 anos, viu? E o delegado já está falando, e presta atenção, nós não fomos lá na escola, trancaram a escola, né? Fecharam a escola. Quando a gente foi lá, tudo fechado. A gente já tentou falar com o pessoal que identificou aí, tenta ligar para a dona, para o marido, para todo mundo. E aí a gente não conseguiu. E agora o delegado disse que já está atrás do suspeito. Pelo menos 9 famílias compareceram ao DPCA no bairro da Madalena para prestar queixa contra o suspeito. Nós fizemos os boletins, as crianças foram ouvidas na escuta especializada, foram encaminhadas ao IML para fazer o exame sexológico e nós agendamos já com todas as mães a ouvida, a formalização dessa denúncia e também o próximo passo, já previsto para a semana que vem, faremos a ouvida da proprietária da escola. Temos informes, mas ainda não confirmados, de que o suspeito está foragido, saiu do local e vamos trabalhar para chegar até ele. Quer ele venha, quer nós iremos atrás dele. A polícia acredita que outras vítimas ainda possam aparecer. Ainda está em aberta a possibilidade do número ser maior, mas 9 vítimas e que faz uma narrativa coerente, né, do que aconteceu já é um número bastante elevado. É sempre dramático a gente ouvir o depoimento de uma mãe que perde um filho. Porque não tem. Só quem perdeu um filho é que sabe a dor. Nós que somos pais só esperamos o seguinte, a gente partir. A gente não espera que filho morra da gente, não. A gente não espera isso, não. Veja só o que disse Dona Bertolina, quando ela chegou, ela ainda falou conosco. É muito ruim, viu? Eu não quero passar uma dor dessa para ninguém, de jeito nenhum. Porque é muita dor, a gente só aguenta porque estou me apegando com Deus. Deus está comigo. Eu não quero cair, que eu não tenho meus outros filhos e não quero que eles, para mim, não adoecer, ter força. Estou pedindo a Deus e Jesus Cristo, que Ele me dê força para não deixar eu cair. Modo meus filhos. Muito próximo a ele? A senhora era muito próxima a ele? Era muito próximo, era meu filho mais velho. Me dizia até o que era para me comer. Comer esse peixe que não tinha colesterol, não comesse açúcar, me explicava tudo. Tirava minha pressão de lá. Ele falava com o pai todo dia também, todo dia ele falava comigo, todo dia. Essa mágoa que eu estou com ele aqui, não acaba nunca, minha filha, só quando eu morrer, viu? Porque é muita dor. Eu gostava de cantar, eu gostava de rezar, eu era a mulher mais feliz, eu dizia. Eu sou a mulher mais feliz do mundo. Por quê? Porque eu tenho meus 4 filhos e meus 4 filhos foi tudo sadio. Eu estou aqui viva, é só a ponta da língua, minha filha. O pai do médico, ele disse agora há pouco, né, pra gente, que não vai ver o neto, o engenheiro civil, não vai visitar ele na cadeia. Ele foi, inclusive, na festa de formatura do que está preso. Foi na festa de formatura dele em fevereiro desse ano. Esse rapaz, ele se formou em fevereiro desse ano. Ele disse, não vou. Então é porque ele não está acreditando na versão do menino. Diz que não vai. Não vai. Agora eu queria te chamar a atenção sobre mãe, de novo. A mãe do empresário que foi morto pelo comerciante, que foi preso pela Polícia Federal. Ele foi preso com cabelo pintado, barba pintadinha, para aparentar mais moço. A mãe, ao saber que o advogado tinha falado que o comerciante matou
o filho dela desarmado em legítima defesa, ela deu um desabafo. Vê. Às vezes eu tenho vontade de olhar na cara dele, olhar nos olhos dele, se é que ele vai ter coragem de levantar o rosto para me encarar, mas eu queria encará-lo. Ele alegou uma legítima defesa de uma pessoa que chegou de pés no chão para cobrar o que era lhe devido e foi recebido com um tiro. Isso não é legítima defesa, certo? Isso é covardia. A pessoa que anda armada, hoje em dia, ou é bandido ou é polícia. Ele não é policial, então ele é bandido. O pai do médico acabou de prestar depoimento. Suelen Breiner. Ela perguntou pouca coisa, só a minha convivência com ele, né? Como a gente se relacionava. Mas só isso. E como era essa convivência? Convivência praticamente era só 2 vezes por dia. De manhã, quando ele saía para o serviço, ele ligava até chegar lá. A gente aproveitava o trânsito congestionado, ele demorava muito e a gente conversava até terminar. Quando chegava lá, ele dizia: agora, pai, eu vou trabalhar. E à tarde, quando ele chegava às 5 horas, eu tenho um comércio, eu fechava o comércio 5h30, ia para casa e a gente tornava a conversar até umas 7 horas, quando ele saía para ir caminhar. Seu Francisco, aqui na delegacia, o que a delegada perguntou especificamente para o senhor? A sua esposa também prestou depoimento e o seu neto? Não, só eu. Ele queria saber a verdade, porque ele sabe mais coisas assim contado por terceiro. Nessas conversas que o senhor tinha com o seu filho, o que é que ele falava sobre o relacionamento? Não, algumas vezes, não era todas as conversas, algumas vezes ele abordava que o relacionamento dele não estava bom, porque ele chegava em casa, queria sossego, queria descansar, e era muito cobrado por uma coisa ou por outra. Francisco, o senhor vai... Especificamente só isso. O senhor vai ter coragem de visitar o seu neto lá no presídio daqui, do Cotel? Não, dessa vez não. Não passa pela sua cabeça até então? Por enquanto não. O Daniel também já chegou a visitar a mãe, o irmão? Não, também não. Também eu não sei se ele pretende ou não. Seu Francisco, no que se refere à partilha de bens, todo esse processo doloroso, demorado de inventário, o Daniel, ele pretende excluir o irmão e a mãe caso eles sejam condenados? Aí nós vamos pedir orientação do advogado. Se isso for possível, acredito, eu não sei qual é a vontade dele. O inventariante é ele, né? Ele é quem vai determinar isso. A delegada chegou a falar alguma coisa para o senhor dos laudos periciais que já teriam saído? Não, ela disse que vai demorar ainda. Vai demorar um pouco. Mas... No futuro, senhor Francisco, o senhor pensa num perdão, caso, é claro, tudo seja confirmado, a polícia suspeita que seu neto participou da morte do seu filho, o pai dele. No futuro, pode existir um perdão? O senhor acolheria o Danilo como um neto em casa? Não, talvez não. Eu acredito que não. Até por uma questão de julgamento da sociedade. Eu me cobrar isso e... poderia até cumprimentá-lo, mas essa aí já é mais forte um pouco, né? Muito se fala da motivação do crime. O senhor, como o pai do Denilson, que conhecia bem ele, o que é que o senhor acha que pode ter motivado? Não justifica o que fizeram, mas o que é que o senhor acha que pode ter acontecido? A Jussara, ela gostava muito de ostentação, certo? E quem bancava isso era o Denilson, pela condição mesmo da profissão dele, que ganhava mais, e ela é farmacêutica, ganhava menos. Eu acho que ela via nessa separação a possibilidade dela não manter aquele status que ela conseguia junto com o Denilson. Quer dizer, o senhor acredita então que o Denilson ele já tinha divulgado para a família que pretendia se separar e ela não aceitava essa separação? É mais ou menos por aí. Como é que vai ficar a vida agora do senhor? Vai morar aqui em Camaragibe com o seu neto? Como é que está a cabeça do seu neto diante disso? Estamos falando sobre isso. Para mim é difícil deixar Campo Alegre, né? Porque eu tenho família lá também, né? Aí eu não posso deixar a família de lá para vir
mas eu tenho que também dar mais apoio a ele aqui e minhas viagens aqui vão ser mais frequentes. Ele vai ficar aqui também em Camaragibe ou ele vai com o senhor por enquanto? Não, ele vai ficar aqui. E nós só vamos voltar quando a vida dele estiver mais ou menos encaminhada. A delegada conversou com o senhor sobre laudo tanatoscópico, causa da morte? Não, isso não foi ventilado ainda. E a respeito da renovação da prisão temporária que a Justiça já concedeu, ela informou para o senhor que, no caso... Aí ela falou, agora eu não sei se é uma coisa de sigilo dela, eu não vou falar, porque ela falou para mim e pode ela não querer falar para vocês e eu não vou... Mas isso lhe deixa mais aliviado? A assessoria da Polícia Civil já confirmou para a imprensa de que fato foi confirmada essa prisão dele temporária dos dois, né? Deixa o senhor mais aliviado, senhor Francisco? Quem passa pelo que nós passamos, sempre que a justiça atua na direção de uma condenação, deixa sim. Porque é uma prestação de conta que a justiça presta, não para mim, mas também para a sociedade. E, senhor Francisco, muito obrigado pela participação. Então é isso, Castro, ele está aqui prestando depoimento para a imprensa, conversando com a imprensa, a esposa dele está lá dentro, assim como o Daniel também da delegacia. Eles não têm condições de conversar com a gente, mas o sentimento do pai é esse, de revolta e de que, por enquanto, não tem perdão para o neto e para a nora. Cardinô. Deixa eu falar sobre esses assaltos em Boa Viagem. A polícia deu detalhes da prisão desses suspeitos. Emerson Pereira. Oi, Cardinô, boa tarde a todos. É o seguinte, essa dupla foi localizada numa comunidade conhecida como Comunidade do Veloso, aqui mesmo em Boa Viagem. De acordo com a polícia, o Moab Antônio Santos, de 19 anos, e esse adolescente de 16 atuavam diretamente, participavam de assaltos, roubos a veículos, muitos casos registrados aqui no bairro de Boa Viagem. Porque, delegado, a polícia já sabe que essa dupla, os dois faziam parte de um grupo maior de roubos a veículos aqui em Boa Viagem, é isso? Boa tarde. Boa tarde, sim, é isso. Nós já descobrimos que essa dupla age pelo menos em conjunto com mais 3 pessoas, né? A gente suspeita que esse grupo seja ainda maior e eles estavam fazendo roubos a carros encomendados, né? Os carros eles tinham umas características específicas e assim que eles faziam esses roubos, eles aproveitavam para fazer arrastões, levavam os pertences de todos os transeuntes que eles encontravam nas proximidades. O adolescente já está recolhido, no caso todo o procedimento em relação à menor de idade está sendo tomado. O maior, o de 19 anos, o Moab, está sendo levado para audiência de custódia. Eu volto com você no estúdio, Cardinô. A polícia deu um golpe sério aí nessa quadrilha e agora vai avançar a investigação, porque você sabe, se é carro roubado por encomenda, você tem quem compra. Você já segue sabendo que você vai obter um valor por aquele carro, né? Olha, ontem eu mostrei aqui no programa que 2 filhotes de tubarão foram encontrados no Parque das Esculturas de Brenan. Vocês estão lembrados? Tá vivo, viu? Ó, pequenininho mesmo, né? E aí, galera do sul. Essa área ali que pega rio e mar, né? Os animais estavam enganchados numa rede de pescador. Um engenheiro de pesca, Léo Veras, especialista no assunto, falou sobre essas espécies encontradas. Veja comigo. Isso não é muito surpreendente não, pessoal. Muitas espécies de tubarões se reproduzem próximo à costa. E essas imagens são de tubarões recém-nascidos, neonatos. Não dá para ter certeza da espécie, dá para ter certeza que faz parte de uma grande família que são os carcarídeos. Teria que alguém da universidade ir aí e averiguar olhando o animal e verificando, né, dados comparativos de identificação. Mas as pessoas não têm que ficar preocupadas com isso é natural que ocorra. As pessoas têm que ter a clareza de que os tubarões moram no mar. E é um equívoco achar que tubarão só mora longe da costa, depende da espécie. Esses são bem pequenininhos, né? Olha, em comemoração à Semana do Aleitamento Materno, o projeto oferece orientações sobre amamentação. Diana Monteiro.
Pois é, Cardinô, é o Agosto Dourado, um mês onde a importância da amamentação vem sendo ressaltada e ao longo de toda a semana a Prefeitura do Recife vai estar realizando ações em vários pontos da cidade. Nós estamos inclusive com a Juliana Pedrosa, ela é coordenadora de saúde da criança do Distrito Sanitário 2. Muito boa tarde para você, Juliana. Algumas mães ficam realmente preocupadas porque dizem que realmente não tem leite. E aí, o que é que ela tem que fazer? Existe algum tipo de dieta, de alimentação que possa ajudar nesse processo? Ela tem que estar tranquila, num ambiente calmo, ter uma rede de apoio, né? É importante os pais dela, né, os avós estarem presentes, evitar interferências externas, no caso dos vizinhos, né? E tem que ter todo um ambiente favorável para essa mãe que amamenta. Agora, muitas mães também falam que a primeira semana realmente é a mais complicada, um período de adaptação, podem surgir rachaduras, fissuras, algum tipo realmente de ferimento na mama. O que fazer para cuidar? Tirando um pouco do leite materno, do próprio leite materno, e está passando ao redor da fissura, tá? Isso ajuda a cicatrizar rapidamente. Dicas importantíssimas, viu, Cardinô? Voltamos com você.